Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de Política em Segurança e Saúde do Trabalho. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também sou aqui no YouTube do canal Que Ensina Aprende. Você que está assistindo essa aula, meu muito obrigado pela participação, a sala 6 da turma da tarde do Técnico em Segurança. E você que se porventura está navegando aí pelo YouTube e chegou nessa aula, muito obrigado também. Vou pedir para você dar o like, curtir, o joinha, isso ajuda a ter relevância aqui no YouTube e também trabalhar com a divulgação na segurança do trabalho. Quando eu falo sobre política em segurança e saúde do trabalho, é um tema sensível e é um tema que pode gerar muita confusão quando a gente não sabe lidar diretamente com a palavra política ou com o significado da palavra política, tá? Muitas vezes a gente associa que políticas são partidos de direita, partidos de esquerda, centro, mas na verdade a política é uma forma de se viver em harmonia, em comunidade, tá bom? Eu não vou falar muito para vocês sobre a política nacional, porque acredito que eu não tenho uma formação pessoal sobre o governo X, Y ou Z, e também não é o motivo da gente fazer comparações, né, porque o tema segurança do trabalho, ela vai ser naturalmente um tema exigido, independente do partido que esteja à frente dos nossos governos federais, estaduais e municipais. Nosso propósito enquanto docente e atuar como segurança do trabalho, como técnico em segurança do trabalho, é fazer com que vocês, alunos aí que estejam assistindo essa aula, conheçam o propósito da política em segurança e saúde do trabalho e o porquê implementar a política, qual que é a importância, qual que é a relevância da política em segurança e saúde do trabalhador ou ocupacional. Quando eu falo, então, sobre política, queria que vocês olhassem primeiramente para essa imagem, para a gente debater um pouquinho do significado da palavra política. Eu vejo aqui, né, para quem não estiver só acompanhando a gravação, né, eu vejo aqui uma mulher pintando, eu vejo um homem ali pintando, um outro se apoiando, outro construindo, eu vejo alguns observando, né, o estado de conservação da política, e vejo pessoas também trabalhando com um propósito, que é a construção dessa política. Tá bem? E aí, mediante o que vocês estão vendo, essa imagem, e para a gente conseguir fazer um fechamento futuro em relação ao que é política, gostaria de pedir para que cada um de vocês abrisse rapidamente o microfone e falasse sobre a palavra, né, que vem na cabeça de vocês quando a gente fala sobre o tema política. Quem quer começar, por favor? Trabalho em grupo, né, professor? Pessoal, eu não conheço ainda a voz de vocês, né? Quem está falando? Elisângela. Oi, Elisângela, vou marcar aqui, tá bom? Trabalho em grupo, legal. O que mais? Muito obrigado pela participação, Elisângela. Imagina, obrigada. Tô pensando aqui ainda, professor. Passa para frente aí. Seria cada um tendo seu papel, né? Dentro de uma sociedade, podendo contribuir de alguma forma. Democracia, professor. Democracia. Vamos lá, quem falou primeiro aqui que cada um com o seu papel foi o Tiago. O Tiago, né? Isso. Tá, o Valber falou na seguinte, que foi democracia, né? Eu acredito que seja mudanças, né, professor? Também Sheila falou. Beleza, Sheila. Então, nós temos aí 4 definições, primeiramente, né? Sobre o que é a política. Então, a primeira definição aí foi da Elisângela, sobre o trabalho em grupo. Muito obrigado pela participação. O Tiago falou aí, cada um exercendo o seu papel, né, contribuindo, de fato, é uma forma da gente identificar a política, Tiago, correto. Democracia, excelente palavra, Valber. Quando a gente fala sobre democracia, nós estamos falando de um regime, né, no qual nós vivemos, e de certa forma a política ela é necessária, principalmente no ambiente de democracia. E nós temos aí a Sheila também que falou sobre mudança. Muito obrigado por toda a participação de vocês. Quando eu falo sobre política, especificamente, né, nós temos uma definição, uma conceituação, que política é uma forma de se viver em harmonia, com trabalho em grupo, é uma forma da gente trabalhar com cada um desempenhando muito bem o seu papel, reconhecendo os seus limites e a sua área de atuação. Lembrar você, técnico de segurança e futuro técnico de segurança,
que quando a gente fala sobre política especificamente, eu tenho que conhecer muito bem a minha área de atuação, para evitar invadir a área do médico do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho, do gestor, do presidente da empresa e dos supervisores, líderes, que é esse o nosso papel. O nosso papel, especificamente dentro de uma empresa, como técnico em segurança, é atuar visando a segurança dos trabalhadores e a saúde ocupacional. Agora, também a gente tem que saber que a gente tem um certo limite, né? Até onde a gente pode ir e de que forma que a gente deve atuar. De certa forma, Valber, isso só é possível com a democracia, tá? Se vocês aí buscarem nas aulas antigas de história, se vocês procurarem aí pessoas mais velhas, né, que viveram em outros regimes aqui no Brasil especificamente, né, golpe militar ou regime militar, né, é uma forma de se viver, de trabalhar também, porém sem democracia, né? Nós temos que obedecer geralmente os militares, né, dependendo aí do seu país. Mas nós temos outros regimes que também vão atuar por uma questão de cultura daquele país, como é o caso da monarquia, que ainda é presente em alguns países, né? Vamos lembrar especificamente aí do Reino Unido, da Inglaterra, né, que tem a formação ali da monarquia, né, de uma rainha e de uma família real. E nós temos outros regimes também, principalmente ali na região da Ásia, né, que nós temos algumas ditaduras, né, especificamente que elas são aceitas pelo povo, né, e eleitos de uma maneira democrática, ainda vamos falar aqui de uma forma mais técnica, né, meio nebulosa, entretanto ela é uma possibilidade de escolha. Quando a gente fala sobre democracia na segurança do trabalho, vamos lembrar que a gente tem um órgão chamado CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a CIPA, por sua vez, ela é eleita de modo democrático. Não tem nada mais voluntarioso, né, do que você eleger, escolher e, consequentemente, indicar aquele que vai ser o seu representante, tá bom? Então, se os nossos pais, se os nossos familiares mais antigos aí, os avós, buscaram a democracia em um outro momento, né, especificamente ali nos anos 70, depois nós tivemos ali um impeachment, né, nos anos 90, se eu não me engano, o primeiro impeachment, depois a gente teve outro impeachment mais recente, essa é uma forma do povo exercer o seu poder. Na segurança do trabalho, quando eu falo sobre eleição de CIPA, né, para quem nunca ouviu falar sobre CIPA ou não sabe o que se trata de CIPA, é sim um regime de processo eleitoral, indicação, eleição, apuração e depois uma eventual posse com um mandato. Né? Então, a gente precisa conhecer a política em segurança e saúde do trabalho, da perspectiva que nós temos ali na teoria e também como ela pode ser aplicada na prática, tá bom? Eu não vou falar especificamente sobre CIPA, mas a gente pode trocar ideia, conversar, tirar as dúvidas em relação ao seu funcionamento muito em breve. E também uma mudança, Sheila, lembrando aí a questão do que foi dito pela Sheila, porque cada governo, né, especificamente que nós estamos passando no momento, quando ele toma a posse, ela traz o seu pensamento, a sua cultura, quais são os seus princípios, valores, né, e as promessas de campanha. Então, as mudanças, elas ocorrem, né, no caso da política nacional, a cada 4 anos, né, no regime nacional, ou ainda também a cada 4 anos no regime municipal. Então, falando especificamente sobre política, é um modelo que a gente pode utilizar esse trabalho em equipe para justificar a necessidade de manutenção dessa política, né, ou a eventual mudança, tá bem? Então, toda vez que a gente falar sobre política, pessoal, não queiram discutir se o azul é melhor do que o vermelho, se o vermelho é melhor do que o amarelo, se o amarelo é melhor do que o azul fluorescente. Não é esse o propósito da segurança do trabalho. Nosso propósito é criar uma política em saúde e segurança do trabalhador. Portanto, a primeira definição que a gente tem em relação à política, eu vou apresentar para vocês agora, que é a ciência do governo dos povos. Então, quando eu falo sobre política, é uma forma, né, da gente avaliar, né, o nosso governo através da palavra ou da eleição daquele povo, né, daquela comunidade. Quando a gente fala em empresa, especificamente, independente do tamanho da empresa, ela se reúne em um modelo, tá? Ela se reúne de uma forma que muita coisa que acontece dentro daquela empresa não necessariamente vai se aplicar na empresa vizinha. Por mais que ela esteja uma do lado da outra,
né, nós temos ali uma forma de exercer a política de maneira diferente. Toda vez que a gente fala em palavra ciência, né, eu preciso ter naturalmente ali uma avaliação do que é ciência. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês agora e fiquem à vontade de participar também. Eu já vou anotar aqui conforme vocês forem falando. O que é ciência na opinião de vocês? Vamos lá. Algo novo, né, professor? Eu acho que. Sheila Acho que falando. todos, né, Sheila? Eu acho que em todos os sentidos, né? A gente sempre espera algo novo, né? De qualquer pessoa envolvido em questão de ciências, né? Legal, legal. Muito obrigado, Sheila. Mais alguém? Seria um estudo aprofundado, né, de algo, né, para se entender algo. A evolução. Ciência, evoluir. Eu acho que seria pesquisa aprofundada do assunto, de algum assunto, né? Ah, muito legal. Pesquisa de um assunto, né? Então, legal, pessoal. Primeiramente, para a gente agradecer vocês aí pela participação. E quando a gente fala sobre ciência, né? Naturalmente, a gente busca aí também um conceito de cientistas, né? Quem são as pessoas responsáveis, né, por buscar algo novo, aí, igual a Sheila disse, a pesquisar sobre um determinado assunto, igual o Valber falou, o estudo aprofundado, que o Tiago comentou também, e a evolução, né, que a Elisângela comentou. Quando a gente fala sobre ciência, pessoal, o conhecimento, né, vai explicar alguns fenômenos aí que a gente precisa entender. Primeiramente, quando a gente fala sobre ciência, nós estamos falando sobre leis, né? A gente fala aí sobre conhecimentos que foram provados e avaliam o que a gente chama de lei, tá bom? Uma ciência que ela é amplamente aceita, né, e todo mundo já já ouviu falar sobre ela, é uma ciência chamada ciência da gravidade, né, ou lei da gravidade. Eu estou com um objeto pequeno aqui, uma tampa de plástico leve, que se eu soltar ela, a tendência dela é cair, tá bom? Porque nós temos uma ciência que puxa tudo que está em uma determinada altura ao solo, tá bem? Isso é a ciência da gravidade, ou lei da gravidade. Mas aí eu vou ter também uma outra ciência, que é o conhecimento de cada um, tá bom? Conhecimento dos povos. Quando a gente fala sobre conhecimento dos povos, vocês vão conversar aí com seus pais, pessoas mais velhas, naturalmente eles vão falar para vocês que determinado ponto que ele vai fazer, ou determinado assunto que ele vai fazer, ele não precisa ficar buscando a sua ciência e para que ela existe, né? Isso é o conhecimento individual. Então, quando eu falo sobre o trabalhador, ele é um indivíduo que tem que responder e respeitar as leis de segurança do trabalho e, naturalmente, utilizar o seu conhecimento, chamado também de conhecimento tácito ou aprendizado. E aí que nasce a diferença de um bom técnico de segurança. Um bom técnico de segurança faz com que o trabalhador conheça as leis, as normas regulamentadoras, que nós temos lá da 1 a 37, e todos os seus anexos específicos, e também utiliza, né, o conhecimento do trabalhador para que ele consiga utilizar as leis em prol da segurança e saúde do trabalho. Isso é feito, né, instintivamente por todos os políticos para direcionar o seu estado, né, ou município, ou federação, e também determinar a sua forma de organização. Então, percebam que o técnico em segurança do trabalho, ele vai se tornar, em determinado momento, um político, tá? E aí, para quem não gosta de política, né, ou que não acha muito interessante, que é o meu caso também, entenda que a política ela vai ser uma forma de se organizar, tá? E vai ser uma forma de você direcionar ao seu favor ou não. No conceito de segurança do trabalho, né, eu preciso então utilizar o trabalhador como ele sendo responsável pelo conhecimento e pela mão de obra. Afinal de contas, a gente é contratado como técnico em segurança, não como executor da atividade final, né? A gente está ali para auxiliar, para trabalhar com a operação, mas a gente não é responsável por efetivamente realizar a mão de obra. Quem conhece, quem sabe fazer, quem foi contratado para aquilo,
é o trabalhador. Cabe a gente reconhecer as potencialidades desse trabalhador, o que ele sabe fazer, de que forma que ele sabe fazer, e ainda direcionar para que entenda e aplique as leis, regras e normas que nós temos na segurança do trabalho. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Por enquanto, ok, professor. Ok. Pessoal, se vocês tiverem Tudo alguma certo. dúvida, por favor, me questionem. É uma conceituação um pouco mais filosófica, mas eu acredito que vocês vão ter entendimento, principalmente ali quando vocês estiverem atuando na vida profissional de vocês. Vocês vão perceber que vocês vão ter que agir ali com vários trabalhadores, com flexibilidades, habilidades bem específicas. Mas quando a gente fala, então, sobre política, pessoal, nós temos que utilizar o conhecimento do trabalhador e nós temos que utilizar também uma forma de administração desses trabalhadores. Falando especificamente sobre segurança e saúde do trabalho, né, qual que é o objetivo da segurança do trabalho? Nós temos aí um final de semana em breve, e aí os familiares no almoço de domingo vão perguntar, né, vocês vão passar aí logo por um final de semana, e muito provavelmente os familiares vão perguntar, né, o que você tem aprendido de novo, o que você tem utilizado aí, o que faz um técnico em segurança do trabalho? O nosso propósito de existir dentro das organizações, dentro das empresas, o nosso objetivo primário é prevenir, né, os acidentes e doenças no local de trabalho. O nosso propósito, então, é atuar sempre visando, né, a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e também, né, o objetivo primário nosso é implantar políticas de segurança, tá bom? Então, toda vez que a gente falar aí sobre política de segurança, é uma forma de você utilizar o conhecimento do trabalhador e as leis, né, que nós temos para serem cumpridas, as normas regulamentadoras, para basicamente prevenir os acidentes e doenças ocupacionais. Então, quando a gente for unir a palavra política, né, com os conceitos de segurança do trabalho, ela vai ser sempre realizada através de protocolos, né? Então, nós temos aí vários protocolos a serem cumpridos, e especificamente estatísticas que vão avaliar e quantificar a possibilidade, a incidência de acidentes e doenças no ambiente do trabalho. Então, o que o técnico de segurança precisa fazer? Ele precisa utilizar a política ao seu favor, tá bem? Vamos lembrar que é uma forma de governar os povos e, consequentemente, de governar os trabalhadores, né? Ser um agente político dentro da organização e implantar os conceitos de segurança e saúde do trabalho, tá bem? Então, toda vez que a gente fala sobre política, pessoal, eu preciso, antes de mais nada, entender, né, qual que é o meu propósito, o que eu preciso fazer enquanto técnico em segurança. A política, geralmente, ela precisa ser bem determinada, ser escrita, ser ali um documento base para a organização, e todo mundo tem que ter ciência disso, né? Se eu perguntar para vocês aqui quem é o presidente do Brasil no momento, todos vão saber falar. Então, o técnico de segurança, ele é um político dentro da empresa e todo mundo tem que reconhecê-lo como esse técnico de segurança. Se eu perguntar para vocês quem é o prefeito de Araraquara, todo mundo vai saber também. Então, essa necessidade do técnico ser visto, né, ser presente no ambiente de trabalho e, naturalmente, quando a sua ausência, né, a sua presença, eu até brinco com os alunos que assim, a sua presença ela tem que ser percebida e a sua ausência tem que ser respeitada, porque o técnico de segurança, ele faz falta para uma organização, em primeiro lugar. Segundo lugar, se ele não está presente no ambiente de trabalho, os trabalhadores têm que saber que o nosso conceito, né, a nossa área de atuação específica tem que ser respeitada. Porque se porventura o trabalhador fizer o que lhe der na telha, né, o que ele quiser fazer de vontade, isso vai ser prejudicial, tanto para a organização como também para as estatísticas em acidentes de trabalho. Alguma dúvida até aqui? Pessoal, está aparecendo o slide bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem. Sem Ok, dúvida. professor, sem nenhuma dúvida. Então, vamos lá. A gente fala, então, sobre política, pessoal. Vamos lembrar especificamente, como eu estou explicando para vocês, a política ela tem que ser ampla, tem que ser difusa, tem que ser discriminada pela organização. E, além de tudo isso,
ela precisa ser conhecida, tá bom? Então, a política de segurança e saúde do trabalho, ela geralmente vai ficar lá no site institucional, né? Toda empresa hoje tem um site, é uma forma dela se comunicar com o mundo e também é uma forma dela apresentar toda e qualquer novidade a respeito do que ela tem feito. Então, percebam que nós temos aqui uma política de gestão e segurança e saúde do trabalho, né, da Eletrobras, Eletronorte, ou seja, uma empresa estatal aqui, que ela tem ali a sua política de gestão e segurança e saúde do trabalho, e nós temos no site também da Petrobras, né, foi retirado do site da Petrobras isso aqui, a política de segurança, meio ambiente e saúde. E aqui a gente tem uma série de regras a serem cumpridas, tá bom? Então, a política é um plano definido de ações elaborados para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. E aonde eu vou colocar essa informação? Geralmente no seu site institucional. Para quem é de fora, para quem nunca conhece a empresa, para quem não conhece a empresa, ela pode ter acesso a esse tipo de informação. Então, o site, né, a questão tecnológica que a empresa tem de se comunicar, é uma forma dela expor a sua política de segurança, meio ambiente e saúde. Agora, quando a gente fala sobre o ambiente interno da empresa, né, todo mundo tem que conhecer e saber o que se trata dessa política, né, o que está descrito nessa política. Então, eu vou pegar o caso aqui da Petrobras, de um caso específico, né, educar, capacitar e comprometer os trabalhadores com questões de saúde, meio ambiente, né, e segurança, meio ambiente e saúde, envolvendo fornecedores, comunidades, órgãos representantes, competentes, que são chamados também de partes interessadas, ou do inglês stakeholders, tá bom? Então, quando a gente fala sobre educação, capacitação e comprometimento, quem vai fazer essa educação? Quem vai fazer essa capacitação? Quem vai fazer com que os trabalhadores se comprometam com os assuntos relacionados à segurança e saúde do trabalho? Fica essa pergunta aí. Quem gostaria de responder essa pergunta? Se for dentro da empresa, acredito que seja o técnico, né, professor? Conjunto com a equipe dele, né, tudo certinho. Eu acho que o técnico, o SESMIT, né? E os próprios trabalhadores também, né? Em conjunto tem que ser, eu acho que uma união aí da CIPA, do SESMIT, do técnico de segurança, né? Perfeito. Obrigado, Valber. Eu acho que o Thiago falou alguma coisa também, e eu acredito que a Sheila, pelo que eu entendi aí com as vozes, é isso? Não, professor, eu não cheguei a falar, não. Não, desculpa, então confundi a sua voz aí. Quando a gente fala sobre política, então, o técnico em segurança do trabalho, ele é um agente de implantação, né, da educação, da capacitação e do comprometimento dos trabalhadores com as questões relacionadas à segurança, medicina e saúde do trabalho, tá bem? Então, toda vez que a gente falar sobre política, naturalmente, lembrem que o técnico em segurança do trabalho será o agente de implantação dessa política, tá bem? E para isso a gente precisa entender como que eu escrevo essa política acima de tudo, tá bom? Professor, não é tão simples não, né? Não. Até a gente chegar desse jeitinho aí, nossa, é complicado. Até quando eu vou passar para vocês aí ao longo da aula, no final da aula, especificamente aí um pouquinho mais para frente, como escrever essa política, né? Vamos ter algumas palavras-chave que você vão encontrar em todas as políticas de segurança e saúde do trabalho. O que vai ser fundamental, eu acho que foi a Elisângela que falou agora, né, Elisângela? Foi você? Sim. Uhum. O que vai ser fundamental é que ela seja aplicável, tá? Não adianta nada, pessoal, ter ali leis, regras muito bem definidas e ninguém cumprir, tá? Para isso, né, a gente vai ter um pouquinho mais à frente aí, as disciplinas de sistema de gestão, né? Vamos falar especificamente sobre sistema de gestão, de como deve ser avaliado, se a empresa está conduzindo a empresa dentro de uma política, né? Se a empresa se os trabalhadores estão atuando dentro de um princípio de segurança do trabalho ou não, tá? E aí é o momento em que o trabalho do técnico de segurança aparece, né? Vamos falar assim, é no momento em que o técnico de segurança coloca ali o seu trabalho à prova, tá? Então, vou dar um exemplo muito superficial para vocês. Se vocês tiveram aí vou falar especificamente sobre o meu caso, né? Quando os meus pais saíam para trabalhar e eu era mais novo,
deixavam lá uma lista de coisas que eu devia fazer em casa, né? Então, eu tinha que arrumar a casa, tinha que lavar a louça, tinha que colocar o lixo para fora, né? Porque eu só estudava, vamos falar assim, né? Então, meus pais falavam para mim, olha, faz tudo isso aqui, né? E a hora que a gente chegar, se tiver tudo em ordem, ok. Então, vamos falar assim que essa era a minha política dentro de casa. Eu tinha que cumprir as leis que eram pré-determinadas para mim, né? E aí, naturalmente, nós tínhamos um retorno, né? Se era cumprido ou não, né? E, obviamente, aí que meus pais faziam esse acompanhamento bem de perto, né? E é uma forma da gente avaliar o nosso próprio trabalho, tá bom? Ser um bom técnico de segurança é colocar o seu trabalho à prova, tá? A avaliação, a critérios de avaliação amplamente aceitos, né? E ter esse retorno, esse feedback adequado. Lembrando que a gente sempre pode melhorar, mas esse é um assunto para uma outra aula. Quando eu falo sobre política, então, eu falo sobre analisar os riscos. Quais riscos? Vamos lembrar dos riscos que nós temos na empresa. Vamos lembrar aí dos tipos de risco. Quem pode citar? São 5 para mim, por favor. Risco químico, físico, biológico, mecânico e ergonômico. Perfeitamente, ó. Risco físico, químico, biológico, ergonômico, e me permite apenas uma correção rapidamente, mecânico. Ele foi substituído, né, por riscos de acidente, tá bom? Ah, tá. Isso é comum encontrar, não tem problema, tá? Mas os riscos ambientais, eles são os riscos físicos, né, que nós temos lá representados pela cor verde, risco do ruído, calor, vibração, tá bom? E mais os outros riscos que nós temos lá. Os riscos químicos, né, o produto químico de uma forma geral, aerodispersóides, tudo que está presente no ambiente de trabalho, né, que a gente pode ter contato por via dermal, né, contato manual, óleo, graxa, por exemplo, via respiratória, né, através da respiração, ou também ali através de um efetivo contato, tá? Então, nós temos ali os riscos químicos, riscos biológicos, a gente está vivendo de uma fase muito ruim aí, que é um vírus. Nós temos fungos, protozoários, bactérias que estão presentes em vários ambientes de trabalho, especificamente nos ambientes de trabalho mais ligados à área da saúde, não só na área da saúde, mas principalmente. Os riscos ergonômicos que estão presentes em todo o ambiente de trabalho, né, a postura inadequada, o trabalho repetitivo, nós temos ali os trabalhos com monotonia e repetitividade. Nós temos ainda os riscos de acidente, né, a questão do trabalho em altura, queda, contato com animais peçonhentos. Isso são riscos presentes no ambiente de trabalho. Se a partir do momento que eu analisei o risco, eu passo para uma segunda etapa, que é investir em infraestrutura, tá bom? Quem vai tirar dinheiro do bolso para investir em infraestrutura não vai ser o técnico, né? O técnico de segurança vai ter o seu salário, a sua remuneração, mas quem deve fazer esse investimento em infraestrutura é a empresa. E não sou eu que estou dizendo isso, né? Primeiramente, se a empresa ela criou uma política de segurança, ela sabe que ela vai precisar melhorar o seu ambiente ocupacional, o seu ambiente de trabalho. Existe uma frase do Hewlett Packard, né, que é o fundador da empresa HP, muito famosa aí pelas impressoras, calculadoras, né? Tem uma frase do Bill Hewlett Packard, né, que é o fundador, que ele fala o seguinte: empresas, né, homens e mulheres precisam de um ambiente adequado. Eles precisam criar um ambiente adequado para ser realizado um bom trabalho. Tá? Então, essa definição de infraestrutura, a gente pode puxar esse entendimento de política, que a infraestrutura ela tem que ser fornecida pela empresa, tá bom? O nosso técnico de segurança vai orientar a empresa, vai orientar os gestores, os seus supervisores, o presidente da empresa. Olha, é necessário fazer um investimento em proteção, é necessário fazer treinamento, é necessário fazer aquisição de equipamentos específicos para um trabalho em espaço confinado. Isso são infraestruturas que a empresa precisa fornecer. E, na sequência, o papel que nós temos, né, que é fundamental, que é de conscientização, tá bem? Eu gosto de usar esse exemplo que, principalmente aí dentro de casa, né, a gente tem criança dentro de casa, seja filho ou primo, se a gente fala para a criança, né, não coloca o dedo na tomada,
ela vai olhar para você com aquela carinha de sapeca e vai ali e vai colocar o dedo na tomada. Parece que ela está fazendo de propósito, mas a gente só aprende através da conscientização. Se você falar para a criança, ó, não coloca o dedo que vai tomar choque, e esse choque pode fazer mal para você, né, muda um pouquinho a história. Se você fala para o trabalhador que ele não pode subir em altura sem determinada proteção, né, você está falando sobre a lei. Mas se você fala que ele não pode subir em altura porque você está protegendo o trabalhador através do uso do EPI, você está conscientizando aquele trabalhador. Então, muda a abordagem, né? A abordagem do técnico de segurança, ela tem que ser ampla, né? E, acima de tudo, ela tem que ser direcionada ao trabalhador. Então, quando a gente fala sobre conscientizar os riscos no ambiente de trabalho, não é ser aquele profissional que transmite medo, que provoca pavor dos trabalhadores, né, através de imagens e vídeos ali de acidentes, mas sim conscientizar, mudar a forma de contato, tá bem? Isso será um diferencial na política de saúde e segurança do trabalho. Alguma dúvida, pessoal? Assim, caso a empresa se recusa, você conscientizou ela de tal fato, de tal coisa lá dentro da empresa, e a empresa se recusa, qual posição que fica o técnico de segurança nessas horas? Perfeito. Quem falou, por favor? Elisângela. Elisângela, eu vou anotar aqui. Muito legal a sua pergunta, valeu pela participação. O que o técnico de segurança tem que fazer, pessoal? Ele geralmente fica entre a cruz e a espada, né? Ele está ali entre a empresa que o remunera, né, que paga o seu salário, que muitas vezes deixa ali o seu vínculo empregatício, tá bem? E a minha recomendação é sempre fazer o que está dentro da lei, tá bom? A minha recomendação para vocês sempre vai ser: faça o que está dentro da lei. Ah, Conrado, mas o técnico não vai dispor de infraestrutura. De fato, nossa vontade era realmente, né, identificar, analisar os riscos, tratar e colocar o trabalhador no ambiente adequado. Isso seria o melhor dos mundos. Agora, a gente também tem que saber a nossa área e nosso limite de atuação, Elisângela. Se você reconheceu, analisou os riscos e mostrou para a empresa que ela tem que se adequar, né, seja no atendimento à lei para evitar acidentes, doenças ocupacionais, como que a gente pode fazer esse informativo? Através de um documento, um custo, né, um plano de ação, né, um PPRA, um PCMSO, um LTK, que são documentos bem específicos, e, naturalmente, colocar ali os responsáveis por aquilo, tá bom? O técnico de segurança não vai tomar decisões gerenciais pela empresa, mas ela vai orientar a empresa, conscientizar os seus gestores, né, que eles tomem a decisão correta. Você entendeu essa definição? Entendi. Agora vamos ser mais específico ainda. E aí é uma receita de bolo, tá, pessoal? Vocês podem seguir, como também podem guardar isso na manga, se porventura algum dia vocês precisarem. Eu já fui técnico de segurança, já trabalhei em empresa há alguns anos, né, e uma forma de documentar isso é através de e-mail, né? Além dos planos de ação, além dos PPRAs, além do PCMSO, você manda um e-mail bem detalhado, né, escrevendo: fiz a avaliação, conforme estabelecia no ambiente de trabalho X, há a presença ou há a possibilidade de riscos de acidente, né, grave e iminente, podendo ocasionar afastamento dos trabalhadores e ações específicas para a organização. Manda esse e-mail para o responsável da área, tá bom? Vamos lembrar que a gente tem que saber a nossa área de atuação e também reconhecer o nosso limite, tá bom? Vocês entenderam essa parte? Pode também registrar evidências, né, professor? Hoje em dia tem o celular, você tira uma foto lá da situação ali do risco do ambiente, né? Legal. E quem seria esse responsável para a gente estar enviando esse e-mail, professor? Legal, legal. Quem fez a pergunta, por favor? Elisângela. Tá, Elisângela. Quando a gente fala sobre responsabilidade da empresa, vamos lembrar o seguinte: vou trazer um caso chato para vocês aí, que todo mundo conhece, né? Eu já ouviu falar alguma vez. A indústria Vale, a mineradora Vale, né?
Lembra que teve recentemente aí uma tragédia na cidade de Mariana e Brumadinho, em sequência, né? A Vale em si, ela é um órgão, ela é uma empresa, ela instala aí o seu prédio, né? E tem uma pessoa que é responsável por ela. Essa pessoa geralmente é o presidente, né? E na sequência, nós temos os acionistas da empresa. Você, enquanto técnico de segurança, né? Nós temos um vínculo geralmente ligado à área de recursos humanos, tá? Então, você vai encaminhar esse e-mail para o seu gestor. Ele, o responsável, né, o gerente de recursos humanos ou gerente de segurança do trabalho, é ele que tem que levar isso para o presidente, respeitando uma questão de hierarquia, tá bem? Isso é um modelo de gestão que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, chamado de modelo hierárquico, né? É basicamente aquele modelo de tem uma pessoa lá em cima que manda, um gerente e o técnico de segurança vai estar ali na base. Agora, se for permitido que você mande esse e-mail diretamente para ele também, eu não vejo problema. O importante é você se documentar, né, manter isso arquivado, né, e retirando aquela responsabilidade que se o acidente aconteceu, você deixou de ver, ou se você não fez avaliação. Não existe nada pior para um técnico de segurança de que um acidente. Eu estou falando isso de conhecimento próprio. Quando você vê um trabalhador, um companheiro de trabalho seu acidentado, é muito chato, é muito degradante, é ruim. A gente meio que falhou como profissional, tá? É um sentimento que eu tive no momento que eu tive ocorrências de acidente de trabalho. Parece que a gente falha como profissional, tá? E não existe nada mais desagradável do que falhar como profissional, como pessoa, ou de uma forma geral, né? Então, no caso, tem que agir instantaneamente, né, professor? Não pode nem aguardar. A empresa recusou, você já dispara e-mail para os responsáveis e aguarda. Exatamente. Né? E outra coisa, Elisângela, o Valber falou sobre evidências, né? Muitas vezes a gente tem um celular fácil para ser utilizado, nós temos câmeras, nós temos várias formas aí de fazer esse registro. Isso a gente pode, de maneira protocolar, né, fazer esse registro e arquivar. Mas eu não recomendo vocês sair tirando foto de tudo, tá? O nosso papel não é ser paparazzi de empresa, né? Mas sim fazer basicamente ali um organograma, né, um fluxograma de onde nós vamos em cada dia para registrar essas ocorrências. Afinal de contas, a gente também vai ter que ter um tempo para sentar, escrever esse e-mail, escrever esse relatório, tá? É esse o nosso propósito. Tá bem, Valber? Desculpa chamar de Kleber, é que tem um aluno de manhã chamado Kleber e eu associei a sua voz com a dele, tá bom? Não, ok, professor, beleza. Tá bem respondido, Elisângela? Tranquilo? Sim. Obrigada. Bom, pessoal, e nada melhor do que um técnico de segurança criterioso, tá? Vamos lembrar que tem situações e situações, mas a gente vai conversar mais sobre isso. Quando eu falo sobre a política de segurança e saúde ocupacional, né, vamos falar aqui sobre as responsabilidades. Ó. Percebam que existem várias assinaturas nessa imagem que a gente está vendo aqui do lado direito, né, e nenhuma é do técnico de segurança. Uma é do diretor industrial, né, a outra, aqui especificamente, é do diretor-presidente, e mais uma que é do diretor administrativo e financeiro. Então, toda vez que a gente falar sobre responsabilidades, essas pessoas são as responsáveis pela organização. Eu comentei aí da mineradora Vale, né? A Vale em si, a empresa em si, ela não é presa. Não tem como eu lá passar uma corrente em volta dela e falar, a partir de hoje, ela está presa. Mas pode sim, naturalmente, abrir uma investigação sobre os responsáveis. Né, sobre o presidente, sobre o diretor industrial, sobre o diretor financeiro, tá bem? E pelo próprio técnico de segurança também. Se o técnico de segurança, em algum momento, ele deixa de cumprir com o seu papel, ele também é alvo de investigação, tá bem? Por isso que eu falo para vocês, responsabilizem, né, façam relatórios, façam documentos e encaminhem as pessoas responsáveis. Afinal de contas, né, é esse o nosso papel, informar, conscientizar e também, né, saber ali o momento certo de agir, tá bem? Certamente, nós tivemos ali, né, através dos relatórios que a gente teve acesso até o momento, na tragédia em Brumadinho, nós tivemos técnicos de segurança que morreram ali. Né? Nós tivemos engenheiros de segurança, médicos do trabalho, né, pessoas que estavam trabalhando e morreram, não tiveram tempo de sair ali.
daquele ambiente. Mas será que a direção realmente não tinha acesso a esse tipo de relatório? Será que a investigação que está sendo feita é que eles tinham, sim, acesso a esse tipo de informação, que existia um risco ali naquele ambiente. Porém, né, eles pagaram para ver, né, eles deixaram ali a situação acontecendo. Inclusive, recomendaram laudos de outras empresas para ver se tinham relatórios, tinham resultados distintos. Né? Então, isso é uma negligência gigantesca. Né? A mesma coisa de você ter um resultado ruim, né? E ir lá e querer mascarar esse resultado. Tá? Então, não é só esse tipo de ação, tá, pessoal? Nós teremos ali uma disciplina chamada eventuais danos, né? Que são danos que podem acontecer de maneira espontânea, né? Como uma chuva de granizo, uma ventania. Ninguém prevê esse tipo de situação. Entretanto, a gente tem que lembrar que o acidente ele pode e vai acontecer nessas situações, mas elas não devem ser graves, tá? E se porventura acontecerem, elas devem ser contingenciados, né? Devem ocorrer ali dentro de um limite que o trabalhador não seja afetado, que o patrimônio da empresa não seja afetado, que o dano material e o dano ambiental não seja grave, tá bem? Voltando aqui nesse caso, falando sobre a política de segurança e saúde do trabalho, aqui saúde ocupacional, dessa empresa aqui, a Vilares, né? Ela fala que as organizações devem refletir um compromisso, né, entre todos os envolvidos. Ou seja, a partir da mesma coisa de você pegar e colocar no papel quais são os princípios fundamentais em relação à segurança e saúde. A política, então, é a forma que a gente direciona a organização a falar, né, a tornar público um documento que vão apresentar os seus objetivos. Né? Então, a empresa ela vai assumir um papel de responsável sobre a segurança e saúde dos trabalhadores. Poxa, Conrado, mas isso já está na lei, né? Nos artigos lá, 159, 158, 157, né? Esses artigos estão lá específicos, né, da legislação, principalmente aí na CLT, falando sobre a segurança e saúde ocupacional. Né? O artigo 161, o artigo 162, que fala de SESMIT, fala sobre isso. Entretanto, né, a política é um documento que ela não é obrigatório existir. A empresa ela faz como autoavaliação. Ela acredita que a empresa dela é tão segura que ela coloca no papel e apresenta isso para a comunidade, apresenta ali para todos os envolvidos. É uma forma que a empresa vai, obviamente, ali apresentar, né, os seus pilares de segurança. Então, a empresa ela exige, né, o envolvimento dos trabalhadores com a segurança. Então, pessoal, a política, né, que nós estamos vendo aqui, ela é uma forma da empresa colocar como seus pilares, né, e fazer uma autoavaliação. Né? Nós temos ali a segurança em primeiro lugar, nós valorizamos as pessoas, a empresa faz um mundo melhor, garante bons resultados, elas são criativas e inovadoras, amamos o que fazemos e fazemos o que é certo. Então, nós temos ali vários, né, pilares, né, dessa organização específica aqui, a Vilares, que fala sobre a política de segurança e saúde ocupacional. Isso é um compromisso que ela assume perante os seus trabalhadores e perante a comunidade que ela está inserida também, tá bom? Então, toda vez que a gente fala sobre política, é uma forma que a empresa encontra, né, de fazer uma declaração. Quando a gente fala sobre declarações específicas, né, principalmente na área de segurança do trabalho, ela deve ser formatada para que isso tenha uma ação, né, e deve ser amplamente difundida, né, para que todo mundo tenha conhecimento. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Toda vez que a gente fala, então, sobre política de segurança e saúde do trabalho, ela deve estar integrado aos planos estratégicos e processos gerenciais de uma organização. Tudo que ela tiver de fazer daqui até 2030, a política, então, de segurança, ela deve estar integrado aos planos estratégicos da organização, tá bem? Então, se a empresa tem ali um plano estratégico de implantar uma certificação de ISO 9000, 14000, que são ISOs relacionados à qualidade e meio ambiente, a segurança ela vai fazer parte desse processo gerencial, tá bom? E tudo que você for fazer enquanto técnico de segurança deve ser documentado pensando
nessas certificações e também na política de segurança e saúde do trabalho. Naturalmente, quando nós falamos sobre política de segurança e saúde do trabalho, eu tenho que identificar, em primeiro lugar, os riscos identificados na organização, vão lembrar dos riscos ambientais, né? Físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. Então, eles devem estar identificados. Como que eu vou fazer essa identificação? Através do PPRA, né, que está previsto lá na NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu vou fazer uma análise e avaliação desses riscos. Como que eu faço análise e avaliação do risco? Geralmente, eu analiso com equipamento, né? Depois eu avalio o que aquele equipamento mediu, né? Seja ruído, seja calor, né? Então, neste momento que eu falo de avaliar e analisar, eu tenho que utilizar critérios de higiene ocupacional. Se eu sei que aquela empresa tem um setor de ruído acima de 85 decibéis, naturalmente, eu tenho que analisar, avaliar e tratar o risco, né? Então, eu identifiquei que o ruído está acima, eu ofereço lá a proteção para o trabalhador, proteção auditiva, no risco físico. Agora, se eu tenho ali um risco de queda, eu tenho que imediatamente, né, fazer a adequação daquela possibilidade de queda. E neste momento, a gente interpreta a ação como essa prática simplesmente como uma ação do técnico de segurança. Mas isso é uma política, é usar as leis com conhecimento do trabalhador. É uma forma, né? Existem formas de controle escolhidas, né? Como que eu vou fazer essa avaliação? Eu posso fazer através de um documento ou posso simplesmente tomar uma ação, né, de ver e agir. Quando eu tenho um bom PPRA, um documento de prevenção de riscos ambientais, ele geralmente tem uma metodologia, né? Como que foi feito, quem fez, como fez, o que utilizou de avaliação, né? E essa forma de controle, ela serve exatamente para isso, para que a gente tenha uma padronização. Se eu for usar na empresa A e na empresa B, qualquer pessoa que for utilizar esse documento ou ver a implantação desse documento, vai saber que existe uma padronização na segurança do trabalho. Eu tenho que prever também uma revisão da eficácia dos programas. Se eu pego lá a documentação do PPRA, previsto no NR9, está lá a questão da atualização anual, através de um relatório anual. Então, eu sei que o PPRA ele tem que ser alterado, ele precisa ser revisado. E não é simplesmente pegar o documento e mudar, né, aqui no computador a data de impressão daquele documento, mas eu tenho que fazer uma reavaliação, tá bem? O técnico de segurança que cai nessa seara aí errada de querer ganhar tempo, prejudica o trabalhador e prejudica a empresa também, e pode ser punido por isso. E por último, né, eu tenho a participação dos trabalhadores, né, especificamente ali sobre a organização do controle de risco. Pessoal, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, né? Eu falo isso para todos os meus alunos e eu gosto muito quando os alunos lá na frente falam isso para mim. Ninguém vai entender mais do seu trabalho do que o próprio trabalhador. Ninguém conhece mais do trabalho do que a pessoa que está ali no dia a dia. Então, você, como técnico de segurança, tem que saber utilizar esse conhecimento tácito, essa ciência que ele tem e aplicar as leis relacionadas à segurança e saúde ocupacional, tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Para mim, ok também. Então, beleza. Quando a gente fala da importância da ação do profissional de segurança e saúde do trabalho, né, eu estou apresentando para vocês aqui um equipamento, né, eu vou demonstrar aqui a sua utilidade, né, de como ele pode ser utilizado em uma situação onde não há segurança do trabalho, né, e uma situação onde há segurança do trabalho, tá bem? Então, percebam que o que vai determinar, né, a segurança do trabalho são as políticas, são as ações tomadas mediante o risco. Vamos pegar o caso aí de uma caneta, né, ele foi criado, uma caneta, um lápis, ela foi criada simplesmente para escrever. Né? Quem criou a caneta, quem criou o lápis, quem criou a escrita, não preveu, né, que seria utilizado de maneira inadequada, né, para escrever errado ou para escrever coisas ruins.
A segurança do trabalho, quando ela foi criada, né, e os produtos, quando eles são criados, eles são feitos para melhorar a vida de um povo, para melhorar uma sociedade. Agora, se você pega um equipamento de proteção, um equipamento de defensivos agrícolas, de implantação, né, de defensivos agrícolas, de passar ali pesticidas, venenos, sem a devida proteção, nós estamos automaticamente colocando o indivíduo em risco. Então, o nosso objetivo enquanto profissionais prevencionistas, os técnicos em segurança do trabalho, nós temos que atuar sempre com a prevenção, porque uma coisa não vai mudar, né? O equipamento está ali fixado nas costas do trabalhador em si, mas um está sem nenhum tipo de proteção, percebam aqui, né? E o outro está com a devida proteção. Luvas, calça, roupa, né? Um chapéu ali para proteção solar também, diferentemente do indivíduo do lado. Então, percebam que não existe uma padronização. Se for uma política implantada, né, ela deve ser seguida por ambas as empresas, né, porque elas devem ter uma cultura prevencionista e tem que ter um técnico de segurança fazendo o seu devido papel. Porém, né, se ela não for aplicada, nós temos o mesmo risco, né, que é a alteração aí das células respiratórias, né? Do lado esquerdo que vocês estão vendo, aí no meu lado esquerdo, né, que vocês estão vendo, um pulmão da cor rosa, né, é o pulmão limpo, límpido, né, sem a presença de nenhum micro-organismo, sem a presença de nenhum defensivo agrícola. Né? Se a gente utiliza esse produto para naturalmente acabar com as moléculas de um vegetal, né, de uma planta, ela pode também fazer mal às células animais, né, que nós temos nos nossos órgãos, né, especificamente as células respiratórias, o tecido respiratório, através da permeabilidade, através da respiração num produto químico, nosso pulmão pode ficar igual ao que nós temos do lado direito, né? Pode parecer até um pulmão de um fumante, né? Mas na verdade é um pulmão de um trabalhador que teve exposição a produtos químicos, né? Percebam, né, o tamanho do coração do lado esquerdo e do lado direito. Isso aí, que a gente chama aí de aumento da área cardíaca, né? Ou ainda pode ser chamado também de pericardite, né? Uma inflamação do músculo pericárdio do coração. Ela ocorre porque quando a pessoa inala, respira um produto de um defensivo agrícola, um produto químico, ele naturalmente acelera os batimentos cardíacos. Então, a parede do coração vai aumentar. E a pessoa vai ter uma série de problemas. Ela vai ter ali uma pressão alta por causa do contato, ela pode ter... Isso eu estou falando só do coração, tá, pessoal? Ela vai ter uma respiração mais devagar, né, porque ela vai ficar mais cansada, né, porque simplesmente ela não usou os equipamentos respiratórios e de proteção do efetivo contato, por falta de política de segurança e saúde do trabalho. Tá bem? Alguma dúvida nesse exemplo que eu estou dando para vocês? Não. Não, bem chocante, mas nenhuma dúvida. Legal, legal. O propósito não era ser chocante, mas assim, para a gente visualizar, pessoal, que um trabalhador, né, jovem, que é esse caso aqui, se ele ficar em exposição de maneira prolongada, né, o pulmão dele pode ficar desse jeito. Nossa. A fabricante, né, desse produto aqui, né, eu conheço ele como PJH, eu trabalhei nessa empresa, inclusive, foi a minha primeira empresa que eu trabalhei como técnico em segurança. Ela fabrica o produto, mas quem vai determinar a sua utilização, né, vai ser a empresa, a organização. Entendam uma coisa, que isso ajuda bastante o nosso entendimento. A gente geralmente contrata, né, um currículo, a empresa contrata um currículo, contrata um trabalhador, e vai ao longo da vida dele, dentro da empresa, treinando as suas habilidades, as suas competências. Se você, como técnico de segurança, vai no primeiro dia, no primeiro contato, e orienta o trabalhador e fala como ele tem que trabalhar, a tendência é que ele siga isso de maneira adequada na perspectiva aí de segurança do trabalho. Agora, se ele não seguir, aí nós temos outros métodos, né, de orientação. Orientar o supervisor dele, fazer a cobrança do uso de modo rigoroso dos EPIs, afinal de contas ele está em contato com um produto químico, um agrotóxico especificamente, né, ou um pesticida que pode danificar ali suas células pulmonares,
tá bem? Então, o propósito... Professor, Oi? os aerodispersóides, eles têm o mesmo efeito que o produto químico? Depende. Quando a gente fala de aerodispersóides, vamos lembrar especificamente do que a gente tem de aerodispersóides, né? Nós temos a poeira, né, que é a poeira mineral, especificamente, ela vai ocasionar um efeito tão danoso quanto o do defensivo agrícola, né, ou do produto químico. A poeira, quando ela é inalada, né, ela vai ser micropartículas esféricas, ou seja, poeira, pó, ela vai cair no trato respiratório. A primeiro momento, ele vai ocasionar uma espécie de alergia, tá? E essa alergia vai fazer com que a pessoa comece a tossir, comece a apresentar ali falta de ar, tá bom? Esse no primeiro momento. Se a exposição for prolongada, acho que foi a Elisângela que perguntou, né? Pode Sim. apresentar o que a gente chama de, hoje nas doenças ocupacionais de pneumoconiose. São doenças respiratórias, né, do trato respiratório, tá bem? E dentro da pneumoconiose, a gente tem uma infinidade de doenças, tá? Por exemplo, a poeira mineral, né, que é o caso aí da poeira, né, das partículas Pedreira. de aerodispersóides, né, pedreiras, mármore, quando ele é cortado, né, vai criar esse contato com poeiras minerais. Mas nós temos também as poeiras orgânicas, né, que elas podem causar também uma irritação. A pessoa não vai ter dificuldade não vai ter uma doença respiratória, mas ela pode, por exemplo, através da poeira de algodão, simplesmente por ela ser uma costureira, por ela trabalhar com bordado, ela pode inalar essa poeira mineral e apresentar uma irritação. Essa irritação, ela pode se transformar no que a gente chama de asma ocupacional, ou seja, a pessoa vai ter aqueles sibilos, que são os sinais de chiados no peito, por causa do seu trabalho. Então, para onde vocês olharem, pessoal, se for uma relação de trabalho, haverá risco ocupacional, tá bem? Porque o trabalhador ele tem contato com o ambiente e esse ambiente ele deve ser protegido. E aí faço a pergunta para vocês, quem vai ter que proteger o trabalhador? Segurança do trabalho. Técnico em segurança do trabalho. Perfeito. Tá? Nós temos diversos tipos de aerodispersóides, não é o propósito da nossa aula, né? Mas vamos pegar aí outro exemplo, jato, né, de tinta. A tinta, geralmente, ela vai ter componentes ali para fixação. Um deles é o chumbo, tá? E o chumbo pode ocasionar um dano muito grande para o trato respiratório. Eu tenho... E o cimento? O cimento é considerado poeira química? Também, o cimento, qualquer tipo de produto hoje da construção civil, cimento, cal, areia, são poeiras minerais, né, que podem provocar ali as pneumoconioses, tá bem? A fumaça também pode ocasionar. Se alguém já teve contato aí com bagaço de cana, né, pode também ter um negócio chamado bagaçose, tá, que é uma alteração da respiração devido ao bagaço da cana, tá bem? O bagaço da cana, basicamente, quando ele seca, né, ele entra em contato com o sol, ele vai evaporar, né, o que tem de líquido nele, você vai ter ali a sílica, né, ou os cristais de açúcar, que eles podem ser inalados também. São partículas muito finas, viu, pessoal? Então, obviamente que a pessoa que vai estar ali trabalhando com moenda, né, moendo a cana-de-açúcar, dificilmente ela vai fazer uso de respirador, tá bem? Mas se ele tiver o contato com aquele produto depois que ele estiver seco, naturalmente ele pode ter contato sim. Dentro de usinas é muito comum, se a gente pegar aqui a estrada que vai para Ribeirão Preto, do lado esquerdo ali tem uma usina, que eu não vou falar o nome por causa da gravação, mas vocês devem saber qual que é a usina, e ali tem um monte, né, de palha, né, de bagaço de cana. E ali vai um tratorzinho, né, vai retirar aquele bagaço ali para fazer o seu destino correto. Aquele trabalhador, ele tem que fazer uso de respiradores, tá bem? E fazer os exames médicos complementares, para que ele não tenha ali o que a gente chama de pneumoconiose devido à bagaçose, à cana-de-açúcar. Tá bem? Entendi. Professor, eu tenho uma pergunta aí para fazer. O Valber, né? Isso. O GRO e o PGR e o GRO, eles entram aí nessa política
segurança do trabalho aí nessa parte de gestão, né? Excelente pergunta, Valber. O PGR e o GRO foram implantados agora em abril do ano de 2020, tá? Confesso que está muito novo para a gente ter um posicionamento de como que isso vai funcionar na implantação das organizações, das empresas. As empresas geralmente não têm nada de gestão, não tem nada de administração, tá bem? E quando a gente fala em GRO, PGR, né, gerenciamento de risco ocupacional através de um programa de gerenciamento de risco, nós temos que fazer uma interpretação se o risco ele é baixo, médio, né, ou alto. E o que vai acontecer, basicamente, é que o Ministério da Economia, dentro da Secretaria do Trabalho hoje, a Secretaria do Trabalho dentro do Ministério da Economia, ela está padronizando, né, os documentos de segurança do trabalho. Isso eu vejo com bons olhos, tá? Mas eu acredito que isso vai gerar um certo desconforto para alguns técnicos de segurança que atuam simplesmente com operação, né? Ir lá, aplicar multa, aplicar advertência para o trabalhador, né? O propósito do técnico de segurança é ser realmente um gestor de segurança do trabalho, tá? Como docente da área e como profissional, eu vejo isso com muito bons olhos, mas eu aproveito para falar isso para vocês, que ainda a gente estamos engatinhando nesse assunto, tá? Infelizmente, algumas empresas já estão se adequando a esse tipo de situação, porém, né, nós temos aí um caminho a ser trilhado promissor, tá? Muito bom nesse sentido. Desculpa, professor, eu fiz essa pergunta porque, tipo assim, ele vai começar a valer a partir de 1 de agosto, né? Foi prorrogado para 1 de agosto de 2021, né? Exato. E, assim, em agosto, talvez a gente esteja acabando o curso, né? Nós vamos conseguir ter algum conhecimento disso? Vai ser... ou não? Será que nós vamos conseguir? Não, vamos sim. Nós temos uma disciplina de trabalhar na UC12, que é a gestão integrada, tá? E as minhas aulas da UC12 e, consequentemente, dos outros docentes também, são todas ligadas a trabalhar com PGR, tá? Que é um programa de gerenciamento de risco. Se você buscar aí nas normas regulamentadoras, você vai ver que na NR 22, que fala de mineração, já fala sobre a obrigatoriedade de PGR. É verdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse modelo que existe na NR 22, né, que fala de mineração, pegar o que foi promulgado, né, existe em divulgação aí hoje, que é a NR1, né, que antigamente falava sobre disposições gerais, hoje vai falar sobre disposições gerais GRO e PGR, e utilizar isso como método de avaliação de sistema de gestão, tá? Isso é um assunto para uma outra aula, mas eu fico à vontade aí, se vocês quiserem conversar sobre isso também, tá bom? Ok, professor, desculpa aí. Obrigado pelo esclarecimento. Isso é ótimo para a gente participar, até mesmo porque vocês vão pegar, pessoal, vamos falar assim, uma nova metodologia de trabalho, né? E vocês vão sair para o ambiente de trabalho já conhecendo. Agora, tem muito profissional na área trabalhando que quando isso entrar em vigor, vai ter que pedalar, vai ter que correr atrás, tá? Então, logo, logo vocês vão começar a receber e-mail, ver propagandas aí de cursos de PGR, GRO, tá? Eu já recebi alguns agora, recentemente, né? Eu tô realmente só aguardando um pouquinho para ver, de fato, se isso vai entrar em vigor, tá bem? Qual é PGR e GRO? Significado mesmo? Oi? Qual que é o significado mesmo? GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional. Você vai fazer o GRO através de um PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Quem quiser, depois eu até mando a NR1 aí para vocês. Eu tenho o texto novo aí, atualizado. Se quiser, eu mando no grupo do WhatsApp de vocês, para vocês lerem um pouquinho a respeito, tá bom? Sim. Legal. Pessoal, então, para a gente finalizar, vou deixar uma tarefa para vocês. Lembrando que a gente vai ter aí uma semana para fazer isso, né? Individualmente, vocês devem pesquisar e apresentar uma política de segurança e saúde do trabalho de uma conhecida empresa. Não vale da Eletronorte, não vale da Petrobras, e não vale da Villares, que nós acabamos de ver aqui durante a aula. Qual que é o prazo
dia 26/2, ou seja, a nossa próxima aula na sexta-feira que vem, e vai ser uma forma oral, né? Então, eu peço para vocês aqui que no dia 26/2, de manhã, me mandem isso, né? Pelo menos a política, tá? Eu vou até, depois da gravação, mostrar aí como é que a gente faz para consultar isso, tá bem? E aí vocês vão pegar essa política, vão ler, tá bem? A política geralmente tem uma folha, 2 no máximo, e vão falar um pouquinho sobre essa empresa. Vocês têm aí uma semana para pesquisar sobre a empresa, tudo bem? A gente só vai pesquisar, mas não vai colocar em prática. Vai ser só Não, teórico. vocês vão pesquisar, me mandar, na aula que vem vão falar um pouquinho sobre ela também. Ah, sim, vai mandar por e-mail? Pode ser por e-mail. Eu mando o meu e-mail para vocês aqui no grupo, tá bom? Beleza. Então, essa é a tarefa aí de vocês. Eu vou dar até um print aqui para mandar para vocês depois. Sendo assim, agradeço a todos aí que participaram da nossa aula, né, desse bate-papo que nós tivemos de segurança, extremamente proveitoso nessa sexta-feira à tarde. Você que está assistindo essa gravação também, meu muito obrigado, mas minha gratidão a todos os alunos que participaram dessa aula em formato remoto, tá bom? Muito obrigado, até breve e até a próxima aula. Obrigada.